Maravilha, maravilha, maravilha. Hoje eu quero trazer para vocês, nesse bate-papo terapêutico aqui, sobre a Laya Yoga, né? Por que a Laya Yoga terapêutica, LYT, é uma terapia holística integrativa poderosa e eficiente? Por que a Laya Yoga ela oferece para o seu consulente, o cliente, um aspecto realmente holístico? E por que eu digo realmente holístico? Porque tem muitas terapias que não é uma terapia holística, e as pessoas dizem que é uma terapia holística. Tem muitas terapias que é uma ferramenta terapêutica. E qual a diferença de uma ferramenta terapêutica para uma terapia holística integrativa? A terapia holística integrativa, ela abrange os três aspectos do ser: físico, mental e espiritual. Tá? E a terapia, que é apenas uma ferramenta terapêutica, ela vai abranger um ou dois desses aspectos, mas não chega nos três. Né? Aí cabe a você avaliar se a terapia que você está fazendo é uma terapia que abrange esses três aspectos, é realmente integrativa, é holística. A palavra holístico vem do termo holos, que significa globo, que engloba o ser como um todo, em todos os seus aspectos. Integrativa, ela traz isso também, ela integra o ser humano em todos os seus aspectos. Repito, físico, mental e espiritual. Nós temos esses três aspectos do ser, isso é inegável, né? E a terapia holística, para ela ser realmente uma terapia holística, ela tem que abranger esses três aspectos. Do contrário, ela é uma ferramenta terapêutica, onde o terapeuta vai ter esse discernimento e vai estudar mais ferramentas, tá? E aí sim ele vai poder chegar a ser um terapeuta holístico, porque ele vai estar usando várias dessas ferramentas, tá ok? Então tem que ter essa percepção, certo? Então vamos lá. E por que a Laya Yoga em si ela é uma terapia holística integrativa e que não precisa mais de nada além dela? Se bem que nos Pilares da Paz Interior, que é um grupo de clientes que eu tenho, fechado, eu trago, além da Laya Yoga, a reprogramação mental, a mesa radiônica, o enunciado aclarador, a mesa arcturiana, ou o enunciado aclarador, o reiki. Por que eu trago mais ferramentas lá nos Pilares da Paz Interior? Porque eu gosto de integrar mais, de entregar mais para o cliente, de dar algo a mais. Eu gosto de fazer, de repente, realmente, a Laya Yoga, ela é holística, integrativa, ela aborda tudo, ela não precisa mais de nada, mas de repente eu uso ali um acelerador, né, no processo. Eu trago algo que traga mais, digamos que uma rapidez a mais, uma profundidade a mais. A Laya Yoga em si ela não precisa, porém ela é sutil e ela leva mais um tempo para você realmente superar, para você atingir a remissão da ansiedade, a remissão da depressão, a remissão da fibromialgia, a remissão desses problemas psicossomáticos, né, da insônia crônica. Ela precisa de um tempo a mais, tá bom? E aí eu trago alguns dessas outras ferramentas. Mas assim, é algo meu, onde nem faz necessário, e é um período que eu estou trazendo isso, tá bom? Aqui no começo. Mas a Laya Yoga em si, ela é holística. E eu vou agora apresentar para você por que ela engloba, a Laya Yoga engloba os três aspectos. Vamos começar pelo aspecto físico do ser. E a terapia holística, de fato, ela tem que abordar o aspecto físico do ser. Porque, vamos lá, uma terapia que seja uma ferramenta apenas
mental e espiritual. Ela vai, eu não vou dizer o nome dessas ferramentas, mas você talvez esteja fazendo uma terapia assim, ou você seja um terapeuta que faz uma terapia dessa. Ela vai abordar lá o mental, onde ela vai detectar a causa do trauma do cliente. Beleza, percebeu o trauma. O cara lá é broxa e ele é broxa porque a mãe era castradora. Era uma mãe que castrava ele. De repente a mãe pegou ele um certo dia se masturbando, deu uma surra, castigou ele, né? E ele passou a ser uma pessoa que quando se vê de frente para uma mulher, ele não reage. Ele tem desejo, ele tem ereção, tá? Mas ele chega de frente para uma mulher e ele não reage. Aí você detectou isso no aspecto mental e você significou isso. Ok. Essa é uma terapia que abordou o mental. Mas digamos que você também vai no aspecto espiritual e você deixa claro para aquela pessoa que ele precisa perdoar a mãe dele. Aí traz uma técnica lá, uma ferramenta em que ele vai perdoar sua mãe, né? Ele vai trazer aquele perdão para sua mãe. Ok. Resolveu o problema dele? Não. Porque tem um aspecto físico também que conta, tá? Nós temos uma coisa chamada memória celular. Nós temos uma coisa em que realmente o ser humano, o seu corpo grava. Reich chamava de coraça muscular, tensão muscular, bloqueio muscular, bloqueio corporal. Então, se você não tem uma ferramenta que também aborda o físico, você não vai concluir esse processo com total eficiência. É por isso que algumas terapias, as pessoas passam anos fazendo ela e acabam não resolvendo a situação. Tá? 3, 4, 5, 10 anos, já vi pessoas 17 anos fazendo certas terapias e que não chega à resolução do seu problema. Tá? Ajuda muito em muito aspecto, abrange muita coisa, mas não conclui o processo. Então, porque é necessário abordar também o lado físico, a memória celular, memória muscular, tensão muscular, coraça muscular, enfim, como você queira definir isso. Mas esse processo ele precisa também de a terapia holística, Holos, Globo, tem que englobar mental e espiritual, mas também trazer o físico. E qual a parte física que a Laya Yoga trabalha? Como que a Laya Yoga aborda a questão física, o corpo físico? Nós temos o processo de respiração, que é um processo muito profundo e que vai sim abordar o físico. Inclusive, eu tenho um depoimento de uma cliente, pena que ela deu esse depoimento e não deu gravado, né? Ela deu dentro da sala lá dos Pilares da Paz Interior, aonde ela precisou ir fazer um exame, acho que foi uma endoscopia, alguma coisa assim, e a pressão dela estava muito alta, porque ela tinha recebido uma notícia de um parente dela que estava entubado, passando mal e tal. Então a pressão, e ela também ansiosa pelo exame e tudo mais, a pressão estava alta e ela precisou se deslocar de uma cidade para outra para fazer esse exame, né? Tinha toda uma logística por trás. E aí o pessoal lá que faz o exame disse que com uma pressão alta daquela forma ela não poderia fazer o exame. E o que ela fez? Ela fez o processo de respiração da Laya Yoga e sem tomar nada, ela conseguiu controlar a pressão arterial dela e ela conseguiu, enfim, fazer o exame que ela queria fazer lá. Ela regulou a pressão com o processo de respiração. Traz ou não traz um aspecto corporal e físico aí? O processo de respiração que a Laya Yoga traz.
mas vai mais fundo. A Laya Yoga, ela traz uma espécie de relaxamento em que você escaneia todo o corpo do cliente, tá? Do dedo dos pés, tornozelo, panturrilha, joelho, coxa, os quadris, a região sexual, lá onde eu trouxe o exemplo do homem que ficou broxa porque a mãe era castradora, né? Então vai trazer um distensionamento na região sexual, abdominal, peitoral, ombro, tudo. Trabalha um processo de relaxamento até nas orelhas, né? Então, tem um trabalho corporal com a respiração e com esse escaneamento e relaxamento corporal, tá? E qual o aspecto, então, mental? Se eu pudesse dizer que tem um desses três aspectos que é dominante na Laya Yoga, seria o mental. Porque a Laya Yoga trabalha justamente limpando os condicionamentos internos lá no inconsciente e subconsciente, ou seja, na mente, por meio dos sons primais e do processo de ressonância que o terapeuta, da técnica que o terapeuta traz para fazer a Laya Yoga. Então traz esse processo mental e com uma abordagem bem interessante, que é uma abordagem que nem precisa acessar a memória. Porque essa coisa de acessar a memória, se o terapeuta ele for bom e ele acessar a memória e ressignificar, ok, vai trazer catarse, sofrimento, mas ok. Mas eu vejo a abordagem de ferramentas terapêuticas que a pessoa coloca o consulente, o cliente, faz esse cliente acessar uma memória e não ressignifica. Eu já atendi pessoas com uma certa complicação, com um estado, uma catarse continuada, porque teve em um encontro, em um movimento terapêutico, aonde a terapeuta colocou essa pessoa em um processo em que essa pessoa acessou uma memória da infância, mas só acessou e não foi ressignificado. E isso aí é bem complicado, né? A Laya Yoga, a abordagem da Laya Yoga a palavra Laya significa dissolução, diluir, dissolver. Então, o que é que fica de fato numa pessoa? Não é exatamente a memória, tá? A memória você vai colocando a pessoa em relaxamento, a hipnose, eu trabalho com a hipnose também, e a pessoa acessa uma memória lá, ok. Mas pode acontecer memórias falsas, pode acontecer uma série de coisas. E não estou aqui diminuindo, a hipnose é incrível, é maravilhosa, eu trabalho com hipnose, tá? Mas o processo, aquele trauma, o que causa aquela continuação do trauma não é a memória, até mesmo porque a pessoa nem lembra. Ué. A pessoa está lá travada e ela nem lembra. Por que ela está travada? Por que ela está com aquele problema? Ou ela está deprimida, ou ela está ansiosa, e ela nem lembra. O processo em si não é a memória, mas é o que aquele acontecimento causou de condicionamento interno. As redes neurais que foram criadas, os processos sutis, energéticos, vibracionais, que aquela situação foi causada. Tá bom? É isso que fica reverberando e reproduzindo a ansiedade, a depressão, a trava mental, a questão de broxar lá, né? Que não é impotência, a pessoa broxa e nem sempre é por impotência. A pessoa fora do cenário de estar de frente com a mulher, ele pode normalmente ter ereção e tudo mais, mas de frente com a mulher ele broxa. E aí é um processo desse aí, de ansiedade e tal, de algumas dessas situações que eu mencionei, tá? Então, o que causa essa repetição, né, essa reprodução dessa situação,
é o condicionamento e não necessariamente a memória, entendeu? Porque em muitos casos, repito, a pessoa nem lembra. Tá? Então, por que a Laya Yoga ela traz essa abordagem mental assim bem leve e interessante? Porque ela limpa esse condicionamento mental. E a pessoa tem a remissão daquele problema sem necessariamente acessar aquela memória. Então não traz catarse, não traz sofrimento. Ela simplesmente vai melhorando a cada dia. Melhorando a cada dia. Acessando um estado de ser mais pleno. Ok, então nós vimos aí que a Laya Yoga já abrangeu dois aspectos. O físico e o mental. Mas e o aspecto espiritual da Laya Yoga? O que é o aspecto espiritual? Ele traz a Laya Yoga, e nós vimos que no físico nós tivemos o processo da respiração e o processo daquele relaxamento que escaneia o corpo inteiro e distensiona o corpo inteiro, tirando assim os bloqueios, as tensões musculares. No aspecto mental nós vimos a questão da ressonância e dos sons primais, que limpam os condicionamentos internos. E no aspecto espiritual? O aspecto espiritual volta para a respiração. A respiração ela não é só física, e eu vou explicar por quê. Porque dentro da respiração da Laya Yoga, ela é uma respiração que não é só oxigênio, é o prana, e o prana é espiritual. Tá? Se você não sabe, o prana é uma abordagem espiritual. Então é uma respiração prânica, uma respiração em que o terapeuta, o professor de Laya Yoga, o condutor ali, ele vai ensinando o aluno a fazer a respiração trabalhando o prana. Aí tem a respiração alternada, o Vamakrama. A respiração alternada, ela trabalha equilibrando os canais Ida e Pingala, que percorre toda a coluna. É um processo, uma abordagem espiritual também do yoga, né, da yoga e do tantra, não só da yoga, mas também do tantra. E é uma abordagem muito profunda, aonde Sushumna, que é o canal central, por onde a energia espiritual Kundalini, também conhecida por Divina Mãe, se distribui pelo corpo. Mas o canal Sushumna, que é por onde a Kundalini desperta e se distribui pelo corpo, ele só se abre quando o canal Ida e Pingala, que são os canais que se intermeiam, se encontram e sobem enroscando pela coluna, que é um canal que, no termo físico, liga ao simpático e o parasimpático, ao racional e o emocional, tá? Apenas quando esse lado, simpático ou parasimpático, racional ou emocional, ou essa energia Ida e Pingala se equilibra, é que o Sushumna pode abrir para que a Divina Mãe encontre com o Pai. Temos o termo na yoga, Shiva, Shakti e Shiva. Shakti sobe e se encontra com Shiva. Tá? A Divina Mãe com o Divino Pai. Então é uma abordagem totalmente espiritual, a respiração pranayama, ou Vamakrama, a respiração alternada. Ela equilibra esses canais. Então tem a questão da respiração, ela é também espiritual, não só física. Tem os benefícios físicos, massageia a glândula endócrina da tireoide, a respiração Dhyana Jalandhara-bandha, que nós temos lá na sessão de Laya Yoga e tudo mais, mas tem essa abordagem espiritual também, ok? E temos os mantras. Nós temos o mantra Om, é um mantra muito poderoso. Nós temos os mantras entoados nos sons primais. E nós temos o mantra Purna, que é um mantra muito poderoso, que traz justamente, evoca justamente a paz e a bem-aventurança. O estado de paz interior e de bem-aventurança, que é tudo que a humanidade precisa. Por que é tudo que a humanidade precisa? Porque o mundo, a vida aqui na 3D,
É uma constante oscilação, loucura, bagunça, disputa, é tudo, gente, é tudo, tá? É tudo. Essa vida aqui, a sobrevivência aqui, ela muda bruscamente o tempo todo, né? Ela está o tempo todo oscilando entre prazeres e dores, não é verdade? Você está bem, de repente chega a notícia que alguém está passando mal, ou até mesmo que alguém morreu, ou você tem o bem, chega a notícia que quebrou, que aconteceu. Enfim, chega a notícia de prejuízo, está sempre uma luta constante aqui nessa vida. Então, se você não tiver um equilíbrio, um estado de paz interior, de bem-aventurança, diante do que o mundo te apresenta, as pessoas entram em um estado de depressão, de ansiedade, muito terrível, tá? Muito terrível. Então, o Purnamada, o mantra que tem lá dentro da sessão da Laya Yoga terapêutica, da LIT, ela traz esse poder incrível, maravilhoso da espiritualidade de te trazer esse estado. Eu esqueci de falar na abordagem mental do triângulo azul, que é um momento muito importante, onde traz uma quietude mental. Então, a Laya Yoga é uma terapia holística e é eficiente, ela por si só, porque ela aborda os 3 aspectos do ser humano, físico, mental e espiritual. E ela traz essas ferramentas, ela traz essa sutileza, mas ao mesmo tempo essa profundidade. E é por isso que tem muitas pessoas, muitos relatos de remissão, né? A gente não pode falar a palavra cura, gente, tem que falar remissão de ansiedade, depressão, fibromialgia, síndrome do pânico, síndrome de burnout e outros. Por conta dessa abordagem tão plena, tão poderosa que a Laya Yoga traz. Beleza, e se você... Eu nem me apresentei, eu sou terapeuta Jorge Lucas, professor de Laya Yoga, tá? E se você quer fazer parte desse grupo, os Pilares da Paz Interior, onde você recebe semanalmente uma Laya Yoga, dia de quarta-feira às 21 horas, ao vivo, tá? Comigo, é só me chamar no WhatsApp, 749-9115-3971. E você vai receber, eu vou te mostrar como fazer parte desse time de pessoas que buscam melhorar a cada dia com a terapia holística integrativa Laya Yoga, também conhecida por LIT, Laya Yoga terapêutica. Será um prazer te receber e que você fazer parte aqui do grupo com a gente. Se inscreve nesse canal, porque aqui eu estou sempre fazendo vídeos com dicas de respiração, com dicas para você controlar mais o seu estado emocional. Também faço lives trazendo reiki, trazendo meditações, reprogramações mentais, toda terça-feira às 20h33. Salvo quando não tem algum imprevisto que eu não posso fazer, mas em geral às terça-feiras eu faço live aqui com vocês. Outra coisa interessante, também faço atendimento com reprogramações mentais individuais, custa R$ 152, tá? E reprogramação mental gravada, que é uma reprogramação mental que, com o tema, assim, aborda o todo, mas digamos, para ansiedade, alívio imediato da ansiedade, para procrastinação. Aí é um áudio com a tecnologia bineural e custa apenas R$ 26. Então chama aqui no Zap, que eu posso estar te ajudando também com essa ferramenta terapêutica poderosa, que é a reprogramação mental. Percebeu? É uma ferramenta, não é uma terapia holística, é uma ferramenta terapêutica, a reprogramação mental. Mas que vai te ajudar muito nessa tua busca de superar as dores emocionais, né? com leveza e com total sucesso. Beijo no coração de vocês, curte, comenta, compartilha e até a próxima.
Muito obrigado.